Bom, então hoje o nosso tema é a simplicidade divina. E esse é um tema que vocês vão ver o quanto ele fará diferença na maneira como você enxerga, né? Como você conhece a Deus. É muito interessante. A Bíblia, ela é um livro que vai nos ensinando acerca de Deus e é importante que nós juntemos na nossa mente todas as informações que a Bíblia dá acerca de Deus. Deus não é apenas aquilo que a gente lê numa parte da palavra de Deus, mas o que nós lemos em toda a palavra de Deus. E toda a palavra de Deus, ela vai juntando-se, né, todas as partes que ela nos apresenta, formando na nossa mente uma ideia clara acerca de quem Deus é. Não é uma ideia que totalize aquilo que Deus é, porque a nossa mente não consegue totalizar, né, toda a compreensão acerca de Deus. Mesmo aquilo que está revelado na palavra já é difícil para nós entendermos muitas vezes. Mas aquilo que está revelado, Deus revelou para que nós conhecêssemos acerca de Deus. Agora, quando nós falamos, por exemplo, da simplicidade divina, nós vamos falar de um termo que você não vai encontrar na Bíblia diretamente. Você não vai ter um texto que você vai ler, um texto que diga assim: Deus é simples. Mas esta simplicidade será a consequência de uma reflexão em torno de vários textos bíblicos. E você então vai concordar comigo, né, e com o autor da teologia sistemática que nós estamos usando, que é o Joel Bick, ele que é o autor do texto propriamente, e a gente aqui fez apenas um apanhado, que de fato Deus é simples. Nós temos uma dificuldade inicial com esse termo, porque quando a gente fala que alguém é simples, o significado geralmente é pejorativo, né? A gente fala assim, até para explicar uma pessoa que não está entendendo muita coisa, você fala, o fulano é simples, né? É uma pessoa que não tem muito estudo, uma pessoa simplória, então a gente fala que ele é simples. É claro que isso não tem nada a ver com Deus. Mas quando a gente olha a nossa realidade e a realidade de Deus, no sentido teológico, como nós vamos estudar, nós poderemos dizer que Deus é simples e nós somos complexos. Deus é simples e nós somos complexos. Então, como é que nós vamos entender isso? Aqui está a nossa divisão do estudo de hoje. Primeiramente, o conceito, depois a base bíblica, as implicações teológicas, a relação entre a simplicidade e outras doutrinas, algumas delas, e as implicações práticas dessa doutrina para a nossa vida. Então vamos começar com o conceito de simplicidade divina, né? O que nós podemos tirar desse conceito para nós? Então vamos começar aqui com essa definição da natureza, né? E natureza da simplicidade divina. Então, o que é a simplicidade divina? A simplicidade divina é a doutrina que afirma que Deus é absolutamente simples, ou seja, ele não é composto de partes ou elementos distintos. Então, Deus é um ser que não é o ajuntamento de pedaços, né? Deus não pode ser dividido em partes. A sua essência é indivisível, o que significa que não há separação entre os seus atributos, como bondade, justiça, poder, etc., e sua própria essência. Vocês vão lembrar que na semana passada nós estudamos que Deus é espírito. Então, a gente precisa começar desta afirmação. E a afirmação de que Deus é espírito, logo ele não é matéria, ele não ocupa espaço no sentido material, né? Deus não é maior ou menor, isso não faz sentido quando falamos acerca de Deus. A gente começou dizendo, né, que não existe um Deus grandão, né, porque Deus não tem tamanho, porque não tem matéria. E esse Deus que é espírito, então, ele não é composto, ele não é feito de partes. Nós somos complexos porque nós somos feitos de partes, nós somos compostos. Tanto, né, nós temos uma parte material e temos uma parte espiritual de nós. Na nossa parte material, física, nós temos várias partes aqui também, né, tanto órgãos
aqueles órgãos que são essenciais à nossa subsistência, e nós temos também membros, partes, que fazem o todo. Mas nós podemos viver sem certas partes. Se você arrancar uma perna, você vai continuar vivendo. Você pode arrancar duas pernas, dois braços, e você ainda será um ser humano, né? Mas não um ser humano completo. Mas Deus não. Deus, ele é absolutamente simples, né? Porque ele não é formado de partes distintas. E a gente vai ver como isso, né, tem implicações na teologia, na nossa compreensão acerca de Deus. A essência de Deus é uma essência indivisível, né? Você não pode compartimentar, dividir, fragmentar Deus de nenhuma forma. Uma ideia, eu não coloquei aqui como para ilustrar, poderia ter colocado, mas façam essa ilustração na cabeça. Uma ideia acerca de Deus interessante é você pensar numa bexiga, né? Por quê? Uma bexiga cheia, claro, né? Porque uma bexiga cheia, ela, para ser uma bexiga cheia, ela precisará ser exatamente daquele jeito, assim, né? O ar interno, e você não vai poder tirar nenhum pedaço daquela bexiga. Se você tirar um mínimo pedaço dela, ela explode, né? Ela deixa de existir como bexiga. A realidade de Deus seria mais ou menos assim, né? Guardadas as proporções. Você não consegue tirar nenhuma parte dele sem que ele deixe de ser Deus, né? Ou Deus é totalmente aquilo que ele é, ou ele não é Deus. Mas vamos lá. Então, isso implica na unidade perfeita. Deus não tem composição interna. Ele é uma unidade perfeita, onde todos os seus atributos são idênticos à sua essência. Então, veja, composição, de novo, né? Juntamento de partes, pedaços, ideias, formas. Veja que nós, como seres humanos, nós somos esse ajuntamento até mesmo de ideias, né? Nós vamos aprendendo na nossa vida. Então, uns têm mais, outros têm menos, e na medida em que nós vamos aprendendo, nós vamos mudando, né? Nós somos mutáveis porque vamos aprendendo os fatores contingentes da nossa vida vão mudando também muito daquilo que nós somos. Mas Deus não. E Ele é uma unidade perfeita, né? Todos os atributos são idênticos à sua essência. A gente vai ver isso mais à frente. Mas isso significa que cada atributo de Deus não é uma parte distinta de Deus, mas é inteiramente a sua própria natureza. Então, quando nós afirmamos, por exemplo, é, que Deus é amor, então significa que Deus é totalmente amor, né? Tudo que há em Deus é amor. Esse atributo não é um atributo de Deus, não é algo que foi acoplado a Deus, não é algo que Deus aprendeu a amar, não é algo que é externo a Deus e que ele trouxe para si, mas é algo que é parte essencial dele. Então, em Deus, a essência e os atributos não estão separados. Cada atributo é a própria essência divina. Por exemplo, Deus não apenas tem amor, mas ele é amor. Não há, portanto, distinção real entre a essência de Deus e os seus atributos. Então, tudo aquilo que nós afirmamos acerca de Deus aquilo pertence à sua essência, é aquilo que Deus é. Quando falamos que Deus é justo, é porque Deus é todo justiça. E essa mesma justiça perfeita de Deus permeia também o seu amor. Então, o amor de Deus é um amor justo. Veja como é diferente do nosso amor, porque nós aprendemos a amar. Nós temos uma noção de amor, Deus colocou no nosso coração, mas o sentido real de amor nós aprendemos através da palavra. E nós procuramos praticar este amor. Mas nem sempre o nosso amor é justo. O amor de mãe, por exemplo, é uma realidade que mais se aproxima daquele amor incondicional de Deus por nós. O amor de mãe é um amor incondicional. Mas nem sempre o amor de mãe é um amor justo, é um amor correto. Muitas vezes é um amor que extrapola em certos sentidos. Né? Às vezes você querendo fazer o bem, você acaba fazendo o mal. Mas o amor de Deus não, é um amor perfeito. E isso faz parte da sua essência, é aquilo que ele é, né? Por isso que Deus é amor e ele nos dá amor, porque
ele nos dá daquilo que ele propriamente é, não daquilo que ele tem para dar. Então, falar que Deus é simples é dizer que ele não tem partes ou composição. Uma parte é algo que contribui para a composição de um todo, sendo algo menor que o todo e sem a qual o todo seria diferente, né? Se você pegar um pedaço, aquele pedaço, ele é menor do que o todo. Deus não possui partes ou componentes, né? Ele é um todo junto. Não há elementos em Deus que possam ser divididos ou que existam independentemente. E quais são as implicações disso? Há muitas. Algumas delas são as seguintes: a imutabilidade de Deus, ela surge com base na simplicidade de Deus. Por quê? Porque como Deus não tem partes, logo ele não pode mudar. Ele é aquilo que ele é. Se Deus fosse constituído de partes, estas partes poderiam interferir em Deus de alguma forma, fazendo mudar. Novamente, fazendo uma relação conosco, né? Nós temos um organismo material que se corrompe com o tempo e que altera a nossa condição. Nós não somos a mesma pessoa que éramos quando crianças, né? Então isso vai sendo alterado. Já em Deus, não. Essa simplicidade de Deus, que o torna único, faz com que ele também seja imutável. Se Deus tivesse partes, então essas mudanças poderiam adicionar ou subtrair algo da sua essência. Perceba que Deus, ele não pode ter nada mais e nada menos do que aquilo que ele é. Deus é perfeito. E como sendo um Deus perfeito, ele não pode se tornar melhor, né? Se você quiser dizer, né, olha, algo que Deus não pode fazer é se tornar melhor do que ele é, ou mais perfeito, ou mais santo, ou mais amoroso, ou mais isso ou mais aquilo. E nem menos. Você também pode dizer, Deus não pode ser menos do que aquilo que ele é. Por quê? Porque ele só pode ser aquilo que ele é, né? Deus, ele é perfeito em todos os seus atributos e todos os seus atributos fazem parte da sua essência. Necessariamente é aquilo que ele é. E isso não muda, né? Se Deus é perfeito e ele, nesta simplicidade, ele também não pode ser alterado por fatores externos a ele. Então, isso também remete à autoexistência. A simplicidade reforça a doutrina da autoexistência de Deus. O que é essa autoexistência? É o fato, né, a noção, a ideia de que Deus é completo e suficiente em si mesmo, não dependendo de nada fora de si para ser quem ele é. Então, Deus não precisa de nós. Esse é um ponto importante. Às vezes a gente acha que Deus, né, existe aí uma ideia, né? Acho que Deus criou o homem para poder ter companhia, né? Afinal de contas, o universo tão grande, ele estava lá solitário, e aí de repente ele resolveu criar o homem, assim ele tem com quem se relacionar. Isso não tem o menor fundamento bíblico, porque Deus, ele é autoexistente. Ele não necessita de nada externo a ele. Nada pode, de novo, né, torná-lo mais completo, pleno, feliz, né, vamos dizer, realizado, usando algumas expressões nossas, antropomórficas, né, realidades que nós temos. Nada disso faz sentido para Deus, porque Deus já é completo. Então, a sua existência, ela não é condicionada por algo que ele possa adquirir ou perder. Então, tudo isso está relacionado à simplicidade de Deus. Um Deus imutável, um Deus autoexistente e um Deus cujos atributos são idênticos à sua essência. Você vai ver que isso faz muito sentido para nós quando nós falamos da lei de Deus. A gente vai ver mais à frente. Mas na simplicidade divina, atributos como a onisciência, a onipotência, a bondade, não são partes distintivas de Deus. Cada atributo é, na verdade, a própria essência divina expressa de diferentes maneiras em relação à criação. Então, esse Deus, ele é totalmente todos os seus atributos: onisciente, onipotente e bondoso. Por exemplo, né, quando você reúne esses três atributos, você pode dizer que Deus, ao fazer algo, ele faz com a sua máxima potência, né, com todo o seu poder, tendo todo o conhecimento,
do que está fazendo, de todas as possibilidades, de todas as consequências daquilo que está fazendo, né, de todo o que envolve aquilo que ele está fazendo, e tudo aquilo que ele está fazendo com todo o seu poder e conhecimento é permeado pela sua bondade, ao mesmo tempo pela sua justiça e pela sua santidade. Então, tudo isso permeia cada uma das obras, tudo aquilo que Deus faz, né? E isso é fascinante quando nós pensamos na grandeza de Deus, como ele vê, né? Por isso que a gente tem textos que falam, né, que Deus não vê como vê o homem. Imaginem, né, como Deus enxerga a realidade. A forma que Deus vê as coisas é única, né? Há um outro texto que diz, né, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Não tem nem como, né? Porque Deus, ele simplesmente reúne em si todas as qualidades que são únicas e que fazem dele Deus, né? É por isso que as pessoas do mundo, né, os ateus especialmente, eles querem entender a Deus assim a partir dos referenciais que eles têm. Eles falam, prova Deus aí, eu quero entender, né? Eu quero saber se faz algum sentido crer em Deus. E você não consegue provar para eles, porque para provar para eles é como se você tivesse que descer ao nível deles. E esse Deus que nós conhecemos, esse Deus aqui da simplicidade, ele vai muito além, né, da nossa compreensão. Mas nós podemos entender como esse Deus é, apesar de que, ao entender, né, ao compreender aquilo que Deus fala acerca dele, nós ainda assim fiquemos surpreendidos, né, assustados com a dimensão de Deus. Então, esse entendimento, ele evita qualquer concepção contraditória de Deus, onde os atributos poderiam parecer em conflito, como a justiça versus a misericórdia. Algumas pessoas podem ter dificuldade quando pensam, por exemplo, em Jesus na cruz. Quando nós vemos Cristo lá na cruz do Calvário, é uma situação de nos deixar perplexos, porque ali vemos a ira de Deus sendo descarregada sobre o seu filho. E, ao mesmo tempo, isso está acontecendo por amor, né? Amor a nós. E também, esse Deus, o Pai, ele ama o seu filho. Então, isso parece um tanto paradoxal. A gente diz, às vezes, na teologia, que é preciso, a cruz foi necessária porque havia como que uma luta, né, assim, uma necessidade de satisfazer tanto a justiça quanto o amor de Deus. E é na cruz em que a justiça e o amor de Deus são plenamente satisfeitos, de uma forma inusitada, né, com a morte do próprio Deus, Filho, né, Filho de Deus, lá na cruz do Calvário. E no mesmo lugar onde vemos a ira de Deus, vemos também a misericórdia de Deus. Então, aquilo que parece paradoxal para nós, para Deus não é paradoxal. Para Deus, aquilo mostra essa simplicidade daquilo que Deus é lá na cruz do Calvário. Ao mesmo tempo, misericórdia e ao mesmo tempo, justiça. A ira de Deus revelando a sua santidade e ao mesmo tempo a sua bondade, né, o seu amor revelados ali na sua máxima potência diante dos nossos olhos. Então, a cruz de Cristo, ela é, por si, né, uma prova dessa simplicidade de Deus, né? Como Deus pode agir com todos os seus atributos sem contradição, sem que haja, né, um conflito desses atributos. Bom, qual é a base bíblica da simplicidade divina? Primeiramente, é a espiritualidade de Deus. Nós estudamos isso na semana passada, que Deus é espírito, importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, essa afirmação de Jesus é a única afirmação, né, que ele fala que Jesus faz em relação ao Pai. Ele diz Deus é, e ele diz Deus é espírito. E essa afirmação, ela nos mostra que Deus não é composto de matéria ou qualquer substância física. Quando Jesus vai ensinar isto àquela mulher samaritana, ele vai dizer para ela que isso tem a ver com a nossa visão de adoração, porque não é naquele monte, nem em Jerusalém, que se adora, né, que Deus quer ser adorado, mas ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, é muito mais uma condição interna
do que externa em termos da adoração a Deus. E como espírito, Deus é imaterial e, portanto, simples e indivisível. Sua natureza espiritual se manifesta na ausência de qualquer composição física ou fragmentação. Então, a primeira coisa, na simplicidade de Deus, ela advém desta verdade de que Deus é espírito. Mas também a Bíblia fala que Deus é luz e ela fala que Deus é amor. São atributos que estão presentes em Deus. Quando a Bíblia fala que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, luz é a ideia de aquilo que reflete a verdade, né? Onde quer que você aponte a luz, ela revela. Deus é o Deus da verdade, é o Deus que revela essa verdade. Então, nele não há treva nenhuma. Não existe absolutamente nada nele que seja inverdade. Não há nada nele que seja relativo às trevas, no sentido do mal, né? Deus é totalmente luz. Aqui a ideia da pureza, né, da sua santidade. E Deus é amor, o que diz respeito à maneira como ele lida com aquele, né, primeiramente na relação trinitária, Deus já revela esse amor. Há um amor ali que fica bem claro entre o Pai e o Filho, né, esse amor intratrinitário, mas Deus também revela esse amor nas suas criaturas, né, na sua criação. Então, quando ele está falando acerca disto, ele não está atribuindo essas qualidades a Deus como se fossem aspectos ou partes da sua natureza. Em vez disso, ele está declarando que ele é essencialmente luz e amor. Isso é maravilhoso em relação a Deus. Ele é essencialmente luz e amor. Então, Deus não pode em nenhum momento ser menos luz e menos amor. Ele não pode, por nada, né, na sua essência, agir sem o mesmo amor que ele agiu lá na cruz do Calvário. Você lembra que existe um texto lá em Romanos, né, que vai nos mostrar justamente essa realidade. Ora, se Deus, né, deu seu Filho Jesus por nós na cruz do Calvário, quanto mais Ele não nos dará, né, a todas as outras coisas que nós necessitamos. Está lá em Romanos 8, eu parafraseei aqui o texto. Então, ele vai do maior para o menor. Ou seja, quando Deus age no nosso dia a dia, é o mesmíssimo amor daquele revelado no dia da morte do seu Filho Jesus. Né? Deus não é uma intensidade maior ou menor, é a mesma intensidade. Isso é impressionante quando a gente pensa, né, que Deus ele cuida de nós com aquele mesmo amor que ele enviou seu filho lá na cruz. Então, isso significa que não há diferença, né, entre o que Deus é e os seus atributos. Em termos de simplicidade, essas declarações mostram que os atributos divinos não são elementos adicionados à essência de Deus, mas sim a própria essência expressa em diferentes maneiras. Ele é luz e amor em sua essência. E também um outro sentido que é da unicidade e simplicidade. A gente está falando aqui, da onde é que a gente tira a ideia da simplicidade? De textos como Deuteronômio 6,4. O texto diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E é claro que essa declaração, ela não apenas enfatiza o fato de que há um único Deus, né? Essa é uma verdade central na nossa fé, mas também salienta a simplicidade divina como o único Senhor, né? É um Deus sem divisão ou composição. Ele é absolutamente um em todos os aspectos, né? A essência de Deus, ela é única e ela é plena, ela é perfeita, ela é indivisível, ela não é composta, mas existe aí uma unidade dentro de Deus, né? E a gente vai percebendo isso na medida em que estudamos. Também isto tem como base a natureza indivisível de Deus. Isso tem base em Isaías 44:6. O texto diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Né? Além de mim não há Deus. Então, esse texto também reforça a ideia de que Deus é singular e indivisível. Veja que ele diz, né? Ele é o primeiro e o último.
a gente lê em Apocalipse, o texto que fala, eu sou o Alfa e o Ômega, né? A mesma ideia, é aquele que abarca toda a realidade. Ele está no começo, ele está no fim, mas na verdade, para Deus não existe uma limitação temporal, né? Deus não está mais presente ali, mais aqui, ele está em toda parte, em todo lugar, né? Deus não tem essa mesma temporalidade como nós temos, né? Ele é um Deus atemporal. Isso faz parte da realidade da eternidade de Deus, e isso também está ligado à sua simplicidade, porque ele não depende de nada externo para ser quem ele é. Vamos dar uma olhada agora nas implicações teológicas dessa simplicidade divina. Quais são essas implicações? Primeiro, ela nos fala acerca da independência de Deus, que também é chamado de aceidade. Essa palavra aqui não é diferente, mas ela significa que esse Deus, ele é um Deus completamente autossuficiente. Sendo Deus Espírito, né, e reunindo, né, toda a sua essência, a plenitude de tudo aquilo que nós conhecemos pelos seus atributos, esse Deus, então, ele é completamente autossuficiente e ele é autoexistente. Esse Deus, por não ser matéria, ele não precisa de nada externo para se manter, né? Nós, todos a criação precisa de algo externo para se manter vivo. A gente precisa do ar, da água, dos alimentos, precisamos do sono, precisamos, enfim, de uma série de fatores externos. Deus não precisa de absolutamente nada. Por isso que lá no texto de Êxodo, né, ele se apresenta a Moisés dizendo: Eu sou, né? Eu sou. Né? Quando Moisés perguntou: E aí, como é que eu apresento Deus para os egípcios, né? Diga que eu sou, te enviou. Como é que eu falo lá para o povo de Deus, né? Que eu tive essa visão. Então, diga: Eu sou, te enviou. Então, o nosso Deus é o Deus que simplesmente é, né? Essa é a qualificação que o próprio Deus aceita, o uso, né, em relação a ele mesmo. Ele é. Por quê? Porque ele é autoexistente. Ele não depende de nada, ele sempre existiu, ele é eterno e ele não tem necessidade de nada para completá-lo. Isso significa que não há nada em Deus que seja contingente ou derivado. Então, contingente significa um fator externo que possa mudar a sua realidade. Mesmo quando Deus criou o mundo e criou o homem, e esse homem pecou contra Deus num ato de rebelião que simplesmente estragou, né, aquela criação perfeita, como ela era perfeita, mas isso não alterou nada em Deus, né? Isso não deixou Deus, não tornou Deus infeliz, né? Não é um Deus que bateu a mão na cabeça e falou: Ixi, como é que eles foram fazer o negócio? Estragaram tudo, né? Mesmo a presença, a existência de Satanás, Satanás ali tentando o homem e diversas vezes, né, interferindo na história humana e presente no momento da crucificação, de Cristo ali, Judas, né, a gente vê o inimigo ali sempre rondando, mas nada disso altera aquilo que Deus é, né? Não existe nenhum aspecto que possa, né, transtornar a Deus. Então, a gente pode pensar nisso como, né, essa independência de Deus e a sua imutabilidade, né? A imutabilidade é uma implicação direta da simplicidade de Deus, porque Deus não pode mudar, já que ele não pode ser mais ou menos Deus, né? Nada pode alterá-lo. Então, ele continua sendo aquilo lá, né? Ele continua sendo Deus. Tem uma música que fala isso, né? Que pode acontecer isso, aquilo, Deus continua sendo Deus. Veja que isso também diz respeito à moralidade e justiça. Essa é uma outra implicação teológica. A simplicidade de Deus assegura que os atributos morais de Deus, como justiça, bondade e santidade, são idênticos à sua essência. Falamos um pouco disso. Isso significa que Deus age moralmente e com justiça, não por aderir a algum padrão externo, mas porque a sua própria essência é o padrão absoluto de moralidade. Então, há uma coisa que Deus não pode ser. Deus não pode ser injusto. Deus não pode ser não bondoso, né? Deus não pode ser menos santo, porque essas qualidades são inerentes à essência de Deus. Então, tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele faz, são atos de sua justiça, são reflexos daquilo que ele é, né? Quando Deus faz algo ou revela algo, tudo que a gente
percebe de Deus é um reflexo dele. Então, mesmo a criação, quando a gente fala da criação, Romanos capítulo 1 fala, né, que o homem é desculpável porque ele deveria reconhecer Deus e os seus atributos através da criação. Porque, de fato, quando você vislumbra a criação, você percebe que existe por trás dela um grande, poderosíssimo Criador, sábio, né, inteligente, ordenado, ele faz as coisas com ordem, ele coloca leis, né, dentro dessa criação, ele coloca, é criativo, você percebe amor, né, nas coisas ali, nas relações entre os próprios animais, você vê que existem uma série de fatores que são fatores que revelam quem é o Criador, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Então, nós percebemos que Deus ele é revelado através da sua criação. Mas, ponto importante, ele não se confunde com a sua criação, né? E isso é um ponto fundamental na teologia, porque nos distingue, por exemplo, daquelas religiões chamadas panteístas, que creem que Deus está na natureza, né? O panteísta, ele vê Deus na natureza. E olha, não é difícil achar panteístas por aí. A religião, a gente chama da nova era, né? Essa coisa da adoração à natureza, a natureza como uma coisa assim, que não pode ser tocada, isso tem muito de panteísmo nisso, né? De entender ou tornar a natureza como se fosse uma divindade em si, né? A ser protegida. Então Deus não se confunde com a sua natureza, porque Deus, né, ele é um ser único, imaterial e acima daquilo que ele criou. Mas um outro fator aqui interessante é considerarmos a lei divina, né? Quando a gente lê a palavra de Deus, nós vemos que essa lei, né, a lei moral de Deus, ela revela quem Deus é, né? Deus, quando ele fala, né, quando ele se expressa através dos seus servos e dando-nos leis, essas leis, elas fazem parte de Deus, elas revelam quem Deus é na sua essência, né? Quando Deus diz não matarás, é porque a essência de Deus, ela é aquilo, o matar, né, o assassinato, ela é um ato de extrema violência contra a realidade do próprio Deus. Quando o homem usa sua força para cometer uma injustiça, ele não está indo contra uma lei que Deus criou, ele está indo contra o próprio Deus, porque a justiça está na essência de Deus. É daí que nós também começamos a entender o problema do que é o pecado e por que Deus reage contra o pecado de uma forma tão dura, tão forte, né? Deus não faz com que o pecador pague pelo seu pecado, né? Assim, vai ficar aí uns 30 anos aí preso, depois eu solto ele. Não, Deus, ele requer a morte do pecador. Por quê? Porque o pecado não é simplesmente a quebra de uma lei, né? O pecado é um ato de violência contra o próprio Deus, é uma revolta do homem contra a essência daquilo que Deus é. E Deus, sendo essencialmente bom, ele não pode conviver com alguém ou algo que não seja semelhante a ele, né? Que não seja bom também. O homem, quando foi criado lá no Jardim do Éden, ele era essencialmente bom, né? Deus o fez bom. Todas as coisas foram feitas boas. Você lembra a última frase, né? Cada dia que Deus criava algo, né? Cada dia ele viu Deus que isso era bom. Então o homem também era bom, mas com a entrada do mal, do pecado, passou a haver uma impossibilidade deste homem conviver com Deus. É aí em que conhecemos, a partir desse momento, a misericórdia de Deus, que era um traço que antes não era conhecido. Antes do pecado, não se conhecia a misericórdia de Deus, mas passou-se a conhecê-la a partir do pecado. É até aí onde a gente pode dizer assim: por que que Deus permitiu que o pecado entrasse na história humana? Uma resposta, né, é dizer justamente isso, que nós não conheceríamos a misericórdia e nem o amor de Deus no grau, no nível em que nós conhecemos,
se não fosse a entrada do mal no mundo. Mas então, quando Deus revela a sua lei moral, ele está revelando a ele mesmo. É por isso que nós conhecemos Deus lendo a palavra e lendo a lei, né? Porque a lei revela a natureza de Deus. E isso por causa da simplicidade, né? Todos os atributos presentes em Deus são o próprio Deus. Assim, suas ações e mandamentos são uma extensão natural de quem ele é. Isso também os ateus não compreendem, né? Eles têm uma dificuldade. No Antigo Testamento, todo ateu, quando vai confrontar né, você, alguém que crê na palavra, ele vai dizer: olha que os genocídios aqui acontecendo, isso é uma coisa horrível, né? Como é que você acredita nisso? Você segue isso? Qual é a dificuldade? É que eles não compreendem essa essência de Deus. Na essência de Deus, né, existe a justiça. Essa justiça e santidade que o compelem a destruir aquilo que é contrário à sua justiça e à sua santidade. Então, o homem que age contra ele está sujeito à morte. Quando Deus manda que o próprio povo aniquilasse, né, uma nação que estava ali no território que ele iria ocupar com o seu povo, Deus manda aniquilar e aniquilar todos. Mas por quê? Por causa da sua justiça e da sua ira. Então, o homem sem o Espírito Santo, né, o homem que não nasceu de novo, ele não entende um negócio desse. Ele fala: isso é maluquice, né? Você está querendo que eu aceite um Deus irado, né, um Deus genocida, né, chamam assim. Mas é porque ele vê tudo fora do seu contexto e, principalmente, não compreende a Deus, né? Se você não compreende isso em Deus, você realmente vai ter dificuldade em compreender os seus desígnios. Bom, e a harmonia dos atributos. Na simplicidade de Deus, não há conflito entre os atributos. Então, a justiça, a misericórdia não são forças opostas. Falamos disso, né? A cruz do Calvário é exatamente a manifestação mais clara em que vemos esses atributos ao mesmo tempo sendo realizados ali, né? A justiça de Deus por misericórdia nossa. Então, é algo impressionante. Eu sempre digo que a cruz de Cristo é como uma fogueira de noite, né? Você, à noite, a gente tem essa experiência geralmente nos acampamentos, a gente acende uma fogueira e não consegue tirar o olho dela, né? Se o ambiente estiver todo escuro, é impressionante como ela capta, né, o nosso olhar e a gente fica olhando para ela assim, sem conseguir tirar o olho. E a cruz de Cristo é assim. Quanto mais a gente reflete no que ela implica, mais a gente fica assustado, né, pela sua grandeza. E também uma outra implicação é a consistência divina nas promessas e juízos. Como consequência da simplicidade e imutabilidade, as promessas e juízos de Deus são absolutamente confiáveis e consistentes. Por quê? Porque elas são retrato daquilo que o próprio Deus é, né? Deus não se contradiz nem pode ser levado a agir contra a sua própria natureza, né? Como nós, né, seres humanos, somos diferentes. A gente se contradiz, a gente faz coisas que muitas vezes são contrárias àquilo que nós pensamos, né? Ou porque o nosso temperamento, a nosso, né, o nosso, é o temperamento mesmo, mas o nosso dia a dia, a gente muda muito, né? O nosso humor, né? Muda muito de um dia para outro, você acorda cansado, irritado, fala coisa que não devia, no outro dia você está mais tranquilo, pensa, reflete mais. Então, nós somos totalmente sugestionáveis também, a gente age de acordo com a maré das coisas. A gente tem uma base que é a nossa fé, a gente tem a nossa experiência e tal, mas ainda assim nós somos muito levados, né, pelo vento do dia. Mas Deus não, né? Porque ele nada muda a sua realidade e ele então consegue ser absolutamente consistente, né, com aquilo que ele é. E adoração e relacionamento com Deus, também uma implicação teológica, né? Adoração centrada em Deus. A simplicidade divina implica que Deus deve ser adorado em sua totalidade. O que isso representa? Olha como isso é importante quando a gente pensa em adoração a Deus. A gente gosta, por exemplo, de ressaltar certos atributos de Deus, que são o amor, né? Gostamos de falar do amor. Até os ímpios gostam de falar do amor de Deus.
Mas quando você destaca um atributo de Deus sem os outros, você passa a ter uma visão errada em relação a Deus e muitas vezes tão errada que, na verdade, você não está vendo Deus, você criou um outro Deus na sua cabeça. Se você apenas relacionar Deus com amor, esse não é o Deus verdadeiro. Então, isso exige de nós uma atenção para todos os atributos de Deus. Isso exige de nós uma atenção para conhecermos melhor a Deus, para que a nossa mente esteja permeada por uma visão clara de quem Deus é, o mais exata possível, é o mais próxima possível da perfeição, vamos dizer assim. Veja que se a minha visão de Deus, né, tem muito a ver com a bondade de Deus, tem muito a ver com o amor de Deus, mas e pouco com a justiça, a santidade de Deus, é possível que eu perca a reverência para com Deus. Eu me aproxime dele como se ele fosse meu chapa, é como a rainha dos baixinhos, né? Dizia assim, o cara lá de cima. Que cara lá de cima, né? Que expressão chula, né? Pequena, que não representa Deus, né? Porque a visão dela de Deus é uma visão que não é o Deus verdadeiro. Quando nós temos uma visão do Deus verdadeiro, então isso desperta em nós uma reverência, porque nós sabemos que é um amor, mas é um amor justo, né? É um Deus de perto, mas é um Deus de longe. É um Deus que é fogo consumidor, ao mesmo tempo que ele é um Deus Pai, mas ele é fogo consumidor. Ele é um Pai que nos ama, mas que também nos disciplina. Então, a visão de Deus é uma visão que tem que ser vista no seu todo e adorado nesse todo. Da mesma forma, o relacionamento, né, deve ser baseado nessa visão da simplicidade de Deus, né, do todo de Deus e não apenas de uma parte. E isso também diz respeito à criação e à providência, porque na criação, Deus cria todas as coisas ex nihilo. Essa expressão quer dizer do nada. Deus cria tudo do nada. Ele não precisou de nada externo para criar, né? E como é que Deus criou? Ele simplesmente criou, né? A gente não tem. A gente pode dizer pela sua palavra, mas o que que é a palavra? Seria uma vocalização da vontade dele? Deus não precisa disso. Na sua essência, nessa simplicidade, Deus faz aquilo que ele quer fazer, né? Na sua autoexistência, então ele cria fora dele, né, aquilo que ele quer criar, né? Então Deus é o criador e é aquele também que mantém o que ele cria. É o Deus que sustenta essa criação. E essa criação, essa sustentação, não é uma adição ou tarefa que Deus realiza além da sua essência. A gente pensa em tarefa, imagina, né? Para nós, tarefa é algo externo, é uma coisa que precisa ser feita que vai exigir de nós energia, tempo, dedicação, capacidade, criatividade, né? Compromisso, e a gente reúne tudo isso e cumpre a nossa tarefa. Como é que Deus cumpre a tarefa dele, né? Sendo Deus, simplesmente, né? Sendo o que ele é. Ou seja, Deus, essencialmente, né? Comparativamente a nós, na ideia, ele não move, né, um palito, né, de força para que algo aconteça. Ele simplesmente decide que é e é, né, dentro do seu poder e da sua autoridade. Então, Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, diz Hebreus 1:3. Né, e, de fato, Deus ele age com o poder da sua palavra. Né? Jesus Cristo é o verbo de Deus, o que denota também esse poder da palavra. Bom, mas vamos lá. E o quarto item é a relação entre a simplicidade divina e outras doutrinas. Vamos destacar aqui três delas. Uma delas é a eternidade de Deus. Quando a gente pensa na simplicidade de Deus, um conceito importante que está acoplado, né, ou que é consequência, é a eternidade. Ou a eternidade traz também a ideia da simplicidade. Por quê? Porque a eternidade, ela refere-se ao fato de que Deus existe fora do tempo e não está sujeito às limitações temporais. Então, como ele não é matéria, então ele não sofre o efeito do tempo, né? Ele é espírito e ele é atemporal, porque ele é o criador do próprio tempo, né? Ele está acima do próprio tempo. É aquela passagem que nós, né, não cansamos de repetir, né, que para Deus 1.000 anos é como um dia e 1.000 dias, mil anos como um dia e um dia como 1.000 anos, né? Ou seja,
foge à nossa proporção, né? Para nós, assim, e é claro que essa expressão, 1000 anos, um dia e etc., é apenas um referencial para nós podermos entender que Deus está fora da nossa realidade temporal. Mas não significa que, né, proporcionalmente, seja exatamente isso. É que para Deus não tem diferença. Por quê? Porque Deus é eterno. Eterno, só Deus é. Todos nós fomos criados. Então nós temos um início, nós temos uma eternidade para frente. Mas Deus é um eterno infinito, né? Tanto para trás quanto para frente. Então nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Deus sempre existiu. E a partir de um momento, Gênesis capítulo 1, né? E Deus fez o mundo, Deus fez o homem, Deus fez todas as coisas como nós a conhecemos. Mas a eternidade, então, está ligada a essa simplicidade de Deus. Então, como Deus é esse simples, ele vive eternamente, porque ele é autoexistente. Então, essa simplicidade apoia a eternidade de Deus, porque um ser simples não pode ser dividido em momentos ou períodos temporais. Não é afetado nem pelo tempo, nem pela sucessão de eventos. E a implicação teológica é que a eternidade de Deus, ancorada em sua simplicidade, assegura que Deus está sempre presente e atuante na história humana. Então, né, isso a gente também só tem uma ideia, mas sabe que Deus está sempre presente. Quando? No meu presente, no meu futuro, no meu passado, é indiferente, né? A gente só pode falar do momento em que a gente está aqui, mas Deus não está amarrado a essa realidade. Então, isso garante que as suas promessas e ações são eternas e infalíveis, né? Por quê? Porque ele já sabe. Então, o dia e hora, lembra, né, aquela passagem que Jesus fala que nem só o filho, só o pai sabe, né? Quando perguntaram para ele, será esse o tempo em que restaurarás, né? Restauras o tempo a Israel? E ele falou que não compete a nós aquilo que está reservado pelo Pai, porque Deus sabe exatamente o momento, né? Ele já sabe exatamente esse momento. E ele não está com um cronômetro na mão, né? Esperando, tá, agora, pum, vamos. Ele já está lá nesse momento. Ele sabe quando isso vai acontecer, porque ele simplesmente está nesse momento. Ou então, a eternidade é, é uma implicação, a onisciência e a onipotência de Deus. Vocês conhecem esses dois atributos. A onisciência é o conhecimento de Deus, tanto das coisas passadas, presentes e futuras, bem como todas as possibilidades, né? Essa ideia das possibilidades é uma coisa interessante, que ela é muito da teologia, assim, ficar pensando, bom, se Deus conhece tudo no passado, no presente e no futuro, ele também sabe todas as possibilidades possíveis para todas as ações possíveis, né? A gente pode brincar a ideia do efeito borboleta, né? Se você brincasse de Volta ao Futuro e você voltasse no tempo e alterasse alguma situação, né? Por exemplo, o seu pai e sua mãe, né? Você interferisse ali no relacionamento deles, eles não se conhecessem, pronto, você não teria nascido. Se você não tivesse nascido, seu filho também não, e assim sucessivamente. Então, Deus conhece todas as possibilidades também, né? Isso é inerente a esse conhecimento de Deus, que é um conhecimento perfeito. Então, nada escapa a esse conhecimento. Aí você junta com a onipotência. Onipotência significa que Deus tem poder ilimitado. Então, ou seja, Deus pode fazer qualquer coisa menos aquilo que contrarie a sua própria essência. Então, Deus não pode ser contra ele mesmo, né? Deus não pode. Existe um sofisma, né, que foi criado assim: Deus não pode criar uma pedra maior do que ele mesmo possa carregar, né? Assim, então, assim, mas isso é só uma ideia filosófica, né? Na verdade, tudo é possível para Deus, né? Tudo é possível para Deus. E ele não fará nada contra a sua própria essência, graças a ele mesmo, né? Graças a Deus, ele não fará nada contra a sua essência. Ele fará tudo por si, né, para a sua glória. Então, Deus pode realizar todas as coisas de acordo com a sua vontade perfeita. Então, veja que junto à onisciência, que é o conhecimento de Deus, e o seu poder, significa que tudo aquilo que ele usa, né, todo o seu poder, ele faz com todo o conhecimento possível em relação àquilo. Então, todas as ações de poder são combinadas com o seu conhecimento. Daí, tudo aquilo que ele faz
ele faz sabendo exatamente o que ele está fazendo. Isso leva-nos, né, a uma noção também sobre a responsabilidade de Deus pelas coisas que acontecem. Por exemplo, né, se ocorrer um tsunami, Deus sabia? Sim. Não, né? Deus está plenamente no controle de todas as coisas. Ah, mas morreram centenas de pessoas, dezenas, milhares de pessoas afogadas, uma situação terrível, a mesma que aconteceu lá no dilúvio. E aí, como é que fica para Deus? Ah, Deus sabia, né? Deus agiu dentro da sua soberania e dentro da sua visão perfeita da realidade. Aí, de novo, né, um ateu vai dizer assim: que Deus é esse, né, que permite isso, permite aquilo, permite crianças com câncer, sofrimento desse, daquela natureza? E a resposta a tudo isso é, né, a história da humanidade e a condição em que nós nos colocamos por causa do pecado. Isso tudo é consequência, tanto nós, o nosso sofrimento, quanto a própria, vamos chamar de rebelião da natureza, né? As próprias reações da natureza também fazem parte disso, né? A natureza geme aguardando a redenção dos filhos. Mas em tudo isso, Deus tem controle, inclusive das situações que acontecem conosco. A nossa unha encravada, o assalto, a o acidente de trânsito, a doença que amputou a perna, né, uma situação, o câncer que tomou a pessoa, a morte que nos assaltou, tudo isso Deus tem absoluto controle. E ele faz tudo isso ligando a onisciência, onipotência, amor, a santidade, a justiça e a sua visão acerca da história humana, do começo até o final. Então, tudo vai levando, né, cada passo para um momento que a Bíblia descreve ali como auge, o momento em que o nome dele será, o nome de Cristo será glorificado. Então, a simplicidade, ela implica que essa onisciência, onipotência e todos os demais atributos sejam inseparáveis da sua essência. E por conta disso, nós podemos confiar que Deus age com total conhecimento e poder em todas as situações, sendo sempre consistente e fiel. Então, gente, nós diante dessa realidade, nós somos instados a confiar em Deus, né? E dizer diante de situações que a gente não entende, né? Por exemplo, né, uma família toda, olha, essa notícia são notícias assim a gente vê de vez em quando, né? Ah, uma família toda estava voltando da igreja e de repente passou, sei lá, um trem e acertou o carro, morreram todos. Uma coisa que a gente fica assim, né, sem palavras, porque a gente jamais permitiria, se nós fôssemos Deus, que isso acontecesse, não é? A gente também não permitiria uma série de coisas. E se a gente fosse se colocar no lugar de Deus, né, nessa pretensão, a gente iria imaginar que nós poderíamos fazer melhor do que Deus. Mas isso porque nós não temos todo o conhecimento, né? Deus tem todo o conhecimento e ele tem todo o poder. Então, quando ele age e permite certas situações, ele sabe o que aquilo vai desencadear ou não, né? E o porquê daquilo estar acontecendo. Então, nessas situações, nós devemos aprender simplesmente a confiar, né? E dizer, Senhor, né, tu o sabes. Quando Deus falou para Ezequiel, né, será que esses ossos secos podem, né, ter vida? E ele responde para Deus, Senhor, tu sabes, porque só tu sabes mesmo, né, de todas as coisas. Trindade também. Quando a gente pensa na Trindade, normalmente isso parece não fazer muito sentido a ideia da simplicidade e a Trindade, porque quando você pensa na simplicidade, você está pensando, né, numa unidade ali, e aí você fala de três pessoas. Mas, quando a gente fala da simplicidade divina em relação à Trindade, significa que as três pessoas da Trindade, elas compartilham da mesma condição, né? Elas também são essencialmente o mesmo Deus, compartilham da mesma condição, tanto de poder, de sabedoria, todos os atributos que pertencem a um pertencem ao outro, da mesma maneira, exatamente. Então, a simplicidade, ela assegura que, embora haja distinções pessoais no relacionamento Pai, Filho e Espírito Santo, essas distinções, elas não implicam uma divisão na essência de Deus. Apenas uma diferença, porque o Filho, ele se tornou carne, e ele continua carne,
Ele não deixou de ser carne. Ele é como nós, né? Ele se tornou homem e é perfeitamente homem, perfeitamente Deus, né? E nessa composição, né, única, esse Deus que é eterno, infinito, esse Deus que é perfeito, né, ele tem também uma carne humana nele, né, e uma carne humana que tem partes, né, é uma coisa meio é, estranha de nós pensarmos, né, assim, paradoxal, mas esse é o paradoxo em Cristo, né, como é que o infinito coube ali no finito, mas isso é um assunto para outro dia. Então, cada pessoa da Trindade, ela é plenamente Deus e não uma parte ou componente de Deus, né? A Trindade é Deus, né? Sem uma pessoa da Trindade, não haveria Deus, né? Porque eles são um único Deus. Há um aspecto interessante aqui que eu queria ressaltar, quando a gente pensa no Espírito Santo. Você já parou para pensar? Eu vou abrir aqui o texto de Gálatas, né? Gálatas, ele fala acerca do fruto do Espírito. E lá no fruto do Espírito, em Gálatas, você vê uma noção ali presente da simplicidade de Deus no Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito, ele é mostrado, né, com várias facetas, né, vários aspectos, mas cada um desses aspectos fazem parte do mesmo fruto. Então, a expressão ali não é, mas o fruto do Espírito são, né? Ou os frutos do Espírito são, mas o fruto do Espírito é. Olha aqui o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, todos esses fatores fazem parte do fruto, no singular. O fruto do Espírito é. Então, aqui você tem uma um exemplo dessa ideia da simplicidade, porque tudo aquilo, tudo isso aqui está contido nesse fruto do Espírito. Várias realidades que são demonstradas quando você está cheio do Espírito Santo, né? E tudo isso é parte de um fruto só. Então, é uma simplicidade, né, que nós encontramos e que Deus nos faz vivê-la no Espírito Santo. Então, temos aqui a Trindade que reflete também essa unidade. Bom, para terminar, as implicações. Quais são as implicações práticas da doutrina da simplicidade divina? Quais são essas implicações? Primeiro, a confiança na imutabilidade de Deus. Se Deus é imutável, isso o torna confiável e consistente, porque ele não vai mudar a sua palavra. As suas promessas, palavra, o caráter de Deus não mudam. Então, nós podemos confiar nele. Eu posso dormir hoje sabendo que amanhã Deus será o mesmo Deus. Então, isso na nossa vida prática se traduz numa confiança inabalável em Deus, independente das circunstâncias. Isso é importante para nós, porque, de novo, né, a gente pode passar por uma situação de grande dificuldade na nossa vida e numa sucessão de circunstâncias difíceis que a gente não entende nada e começa a achar assim, eu acho que Deus mudou, né? Não é possível. Eu acho que Deus não está, né, mais favorável, eu acho que Deus talvez, não sei, né? Mas a verdade da imutabilidade de Deus prova o contrário. Não, Deus é o mesmo Deus. Então eu preciso entender, né, por que que Deus está agindo assim? Ou aceitar simplesmente, né, que Deus esteja agindo por uma razão, por conta do seu amor. Eu não entendo, mas não posso duvidar do amor dele. Também isso reflete na nossa adoração e devoção. Isso falamos já, né? Deus é um Deus simples e é um Deus perfeito. No ato de adoração, que deve ser feito em espírito e em verdade, nós devemos considerar todos os seus atributos e não apenas parte deles. Isso nos leva à necessidade de estudar mais acerca de Deus, aprimorarmos a nossa visão dele em relação aos seus atributos, para que possamos ter uma visão correta e não criarmos na nossa cabeça um Deus que não é Deus. Porque toda visão errada em relação a Deus vai nos levar a uma adoração falsa, né? Porque a adoração falsa é o que, né, as pessoas fazem em relação a um Deus falso. Também essa noção, essa implicação sobre a simplicidade de Deus nos leva a uma humildade e dependência. Primeiro, porque ao conhecer a simplicidade divina,
nós olhamos para nós e percebemos a nossa própria limitação, né? Nós somos complexos, Deus é simples, né? É simples de entender, porque Deus não muda, né? É fácil de entender. Agora, o ser humano é difícil de entender, porque você que me conheceu há anos atrás, talvez, né, me reconheça muitas coisas, mas eu não sou mais a mesma pessoa e você talvez não me conheça. Ou talvez você que me conhece na igreja, aí de repente me vê ali numa fila do banco lá, é, meio. Fila de banco não tem mais hoje, né, gente? Mas, sei lá, fila do ônibus, né? E aí você me encontra lá e eu tô irado porque não passa ônibus naquele dia, eu tô cansado, apressado, e você fala, puxa, não tô reconhecendo, né? Esse é o pastor lá da igreja, tá aqui meio irado, assim. É a mesma pessoa, né? Mas vivendo, às vezes, realidades muito diferentes e agindo de forma muito diferente. Então, nós somos assim, né? Complexos, limitados, mas Deus não. Então, ao mesmo tempo, essa verdade, ela nos mostra tanto a realidade de Deus, quanto revela a nossa pequenez. Então, isso nos inspira, deve nos inspirar a uma postura de humildade e dependência em relação a Deus, né? Nós dependemos totalmente de um Deus que é autoexistente, um Deus que é autossuficiente. Ele pode nos dar tudo porque Deus está, né, tá simplesmente lá, ele não precisa. Lá, né, é uma expressão também bem não muito exata, né? Deus está em todo lugar, no sentido da sua condição não espacial. Mas assim, Deus está onde ele está, né? E nós é que precisamos, para ficar firmes, de Deus. Nós precisamos o tempo todo dele para nos manter firmes. Isso também afeta a nossa moralidade e conduta cristã, porque Deus ele serve para nós como um fundamento moral absoluto. Tá aí um outro problema que os ateus têm com Deus, né? Porque eles falam assim: ah, não existe Deus, prova Deus e tal. Mas sem Deus não existe um fundamento moral absoluto, né? Sem Deus, cada homem tem que criar o seu fundamento moral. E cada um vai tentar um barco furado do seu jeito, né? E o mais interessante é que a maioria dos ateus, eles têm fundamentos morais baseados no cristianismo. Então, eles pegaram os fundamentos morais, eles descartam Deus, mas ficam com os fundamentos morais. Mas nós não, nós aprendemos os fundamentos morais olhando para Deus. Então, nós aprendemos da fonte. Eles descartaram a fonte, mas nós aprendemos da fonte. Por isso que nós caminhamos, né, de forma insaciável na direção dessa fonte, porque nós percebemos o quanto somos falhos na prática do fundamento moral absoluto na nossa vida. Nós falamos, bom, eu entendo que é amor e tento praticar o amor, mas não, eu preciso voltar à fonte e entender, né, a profundidade do amor, e aí a gente, né, estuda a palavra de Deus e olha para Cristo e a gente volta para o nosso coração e percebe, puxa, eu realmente não amo, né, eu preciso aprender a amar, e pedimos para Ele nos ajudar a amar. Então, nós somos chamados, de fato, a refletir na simplicidade, né, de Deus nas nossas vidas e agirmos com uma moralidade que seja coerente, íntegra e baseada na essência de Deus, nesses atributos que Deus tem e naquilo que Ele é. Isso também diz respeito, claro, ao nosso relacionamento pessoal com Deus, porque Deus é um Deus relacional, né? Então, nós aprendemos a nos relacionar com Deus, olhando Deus como um todo. E, finalmente, o último tópico é que nós podemos ter certeza, né? Vida e esperança eterna. Primeiro, vida, porque Ele é a fonte de vida. Deus sendo autoexistente, Deus sendo autossuficiente, Ele sendo eterno, Ele sendo a fonte de vida, só Ele pode dar vida. Por que que o salário do pecado é a morte? É porque você, se desconectando de Deus, você sofre a reação que é a morte. Você tirando um eletrodoméstico, né, da tomada, ele para imediatamente. Então, quando o homem se desconecta de Deus, ele sofre, né, com a realidade da morte, seja a morte espiritual, seja a morte física, morte eterna, né? Qualquer direção contrária a Deus é a morte. E esse Deus, então, também nos dá vida futura. Ele nos promete. E aí a gente pode ter a certeza, né? Como ele esse Deus que é autoexistente, autossuficiente, eterno, infinito, Espírito, Deus simples,
né, na sua simplicidade, o Deus que tem todos os atributos de forma perfeita, ele pode cumprir a promessa de nos dar uma vida futura e uma vida eterna, né? Por ser ele eterno e nada alterar isso nele, então ele pode nos dar aquilo que ele é, né? Veja, ele pode nos dar aquilo que ele é, né? Você não pode prometer a alguém aquilo que você não tem. Agora, Deus, ele promete aquilo que ele é. Então, é mais do que aquilo que ele tem, é aquilo que ele mesmo é. Então, veja, né, o nível de promessa que Deus nos dá. Então, todas as promessas bíblicas são baseadas não naquilo que ele tem, mas naquilo que ele é. Por isso, ele pode cumprir todas as suas promessas. Então, ficamos aqui, irmãos, nessa nossa visão acerca da simplicidade de Deus, né? O nosso Deus é simples, né? É muito simples. Na verdade, essa simplicidade é um conceito bíblico e que mostra o quanto o nosso Deus é um Deus majestoso, né? Majestoso, um Deus grandioso e um Deus que nos abençoa. Amém?